Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, a nossa aula de hoje nós vamos falar, na parte de matemática, nós vamos falar sobre a multiplicação. Isso mesmo, nós vamos começar a aprender a multiplicar. Mas antes, a tia tem algumas coisas para relembrar a vocês. A primeira operação que nós vimos foi a adição. A adição é o fato de juntar parcelas iguais ou parcelas diferentes e somar. Como no exemplo, ó, aqui eu tenho 2 palitinhos, certo? Aqui eu vou ter mais 3 palitinhos. Então, eu tenho um conjunto com 2 palitinhos e no outro conjunto eu tenho 3. Então, quando eu somo, eu junto, eu adiciono um conjunto com o outro, nós vamos ter quantos palitinhos? Vamos somar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o conceito principal da adição é juntar, é somar as unidades que nós temos nos conjuntos que existem. Então, elas podem ser iguais ou diferentes, como eu falei para vocês. No primeiro conjunto, eu tinha 2 unidades. E no outro conjunto, eu tinha 3 unidades. Então, quando eu somei virou um conjunto só de apenas 5 elementos, ok? E a nossa segunda operação que nós aprendemos foi a subtração. Isso mesmo, quando eu falo para vocês sobre subtração, eu estou falando em diminuir uma quantidade da outra. Agora a tia vai dar outro exemplo para vocês. Uma subtração é, como eu falei para vocês, é a parte da operação que nós vamos diminuir uma quantidade da outra. Então, aqui nesse primeiro elemento, nesse primeiro conjunto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ok? Mas desses 5 elementos, eu quero retirar 2. Então, quando eu quero retirar alguma quantidade da outra, nós vamos realizar a subtração. Então, eu tenho, no meu primeiro conjunto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ok? Então, eu quero tirar 2 elementos dele. Então, eu vou retirar 1, 2. Eu vou ficar com apenas quantos elementos? Eu vou ficar com 1, 2, 3. Então, a subtração é a parte de retirar um elemento do outro. Mas agora, nós vamos estudar a multiplicação, que é bem legal também. Então, vamos lá? Vamos aprender? Mas primeiro, nós vamos assistir um vídeo para a gente ter uma ideia e dar continuidade depois com a aula da tia. Então, assista um vídeo com bastante atenção para a gente começar a aprender a multiplicar. Então, vamos lá? Acabo de chegar do supermercado e tenho uma dúvida, Matias. Você acha que as 8 caixas de hambúrguer que eu comprei serão suficientes? Tudo depende da quantidade de crianças que virão à sua festa. Você já sabe? Sei sim. No total somos 30. Quantos hambúrgueres você comprou no total? Não consegui calcular. Acho que para calcular a quantidade de hambúrgueres que você tem no total, você deveria fazer o que fizemos na escola com os pacotes de figurinhas. Lembra? Crianças, como podem calcular a quantidade de figurinhas que temos dentro desses 3 pacotes? Temos que ler quantas figurinhas traz cada pacote e depois somar essa quantidade 3 vezes. Muito bem, Matias. Aqui diz que cada pacote traz 5 figurinhas. Eu já calculei, professora. No total são 15 figurinhas. Como você resolveu, Maíko? Eu somei 5 mais 5 mais 5 e deu 15. Muito bem. Agora vou mudar a quantidade de pacotes para 6. Temos que somar os 5 6 vezes. Você quer dizer fazer uma conta como esta? Isso, e essa conta dá 30 figurinhas. Meus parabéns para todos. Mas o que aconteceria se eu desse para vocês uma caixa com 25 pacotes de figurinhas? Teríamos que somar 25 vezes o mesmo número e ficaríamos um pouco cansados. Você tem razão, Matias. É uma conta muito longa. Por isso, vamos aprender como calcular quantas figurinhas temos no total, sem ter que usar a soma. Utilizaremos a multiplicação, uma operação muito mais fácil que somar muitas vezes o mesmo número. Agora há pouco, todos calcularam que em 3 pacotes de figurinhas, temos um total de 15.
e resolveram a conta somando 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Isto é, repetiram 3 vezes o número 5. Depois fizemos a mesma coisa, mas com 6 pacotes. Repetimos 6 vezes 5 e deu 30. Você tem razão, Lu. E como em toda operação é necessário utilizar um sinal. Neste caso, da multiplicação. Vamos substituir a palavra vezes por este sinal. Então, se eu tenho 25 pacotes de figurinhas e cada um traz 5, tenho que pegar o 25 e... isso dá 125, não é? Isso mesmo, muito bem, Michael. Tenho que calcular quantos hambúrgueres tem nessas 8 caixas. E quantos hambúrgueres traz cada caixa? Aqui diz que cada caixa tem 4. E quantos somos no total? Todos virão. No total somos 30. Se eu comprei 8 caixas e cada caixa contém 4 hambúrgueres, vou ter 8 vezes 4, isto é, 32. E vai dar? Sim! E sobram 2. Que sorte! Não preciso ir comprar outra caixa. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos! Então, vamos lá, segundo ano, dando continuidade ao vídeo que nós assistimos no nosso conteúdo de hoje. E como a tia falou para vocês já, então vamos estudar a multiplicação. Primeira ideia que eu já coloco aí para vocês, olha lá, o menininho pensando 2 vezes 4, o golfinho pensando 1 vezes 3. Então, nós começamos a ter a ideia do que é a multiplicação. Olha lá. Multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética. Então, nós já vimos a adição, nós estudamos a subtração, então hoje nós vamos aprender a multiplicação. Depois, mais lá para o final do ano, nós vamos aprender a divisão. Mas para a gente poder aprender a dividir, nós temos que estar com a multiplicação na ponta da língua. Quando a tia perguntar 2 vezes 2, 4 vezes 4, vocês saberem me responder sem precisar pensar muito, pensar bem rápido. Então, olha lá. Multiplicação, a principal ideia da multiplicação consiste em uma adição sucessiva de um mesmo número. Ih, tia Gabi, me complicou isso aí, hein? Então, vamos pensar com mais calma. Calma aí. A principal ideia da multiplicação consiste em uma adição sucessiva de um mesmo número, ou seja, a multiplicação é a adição de um número repetido várias vezes. Vamos ver como é isso? Olha lá. Ou seja, toda vez que se tem uma adição de parcelas iguais, podemos realizar uma multiplicação como no exemplo. Vamos prestar atenção, bem atenção no exemplo para a gente poder ver isso direitinho. Olha só. Vamos lá? Quantas flores eu tenho em cada vaso? Vamos contar? Temos 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, em cada vaso, eu vou ter 3 flores. Mas quantos vasos eu tenho? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, para eu saber quantas flores tem, a primeira coisa que eu posso fazer é uma adição das quantidades iguais. Então, eu tenho 5 vasos com 3 flores cada uma. Então, nós vamos repetir o 3 5 vezes, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 15. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu somei o 3 5 vezes, pois eu tenho 5 vasos de flor. Mas, como eu percebi que é uma sucessão de números repetidos sendo somados, eu posso fazer uma multiplicação. Quantos vasos eu tenho? 5. Quantas flores eu tenho? 3. Então, 5 vezes 3 igual a 15. Fica bem mais fácil e bem mais rápido, ok? Então, essa é a principal ideia da multiplicação. A multiplicação é a soma sucessiva de um mesmo número.
Nós vamos começar a ver com bastante calma, depois no final da aula a tia vai voltar um pouquinho, nós vamos ver mais exemplos, tá bem? Olha lá. E o símbolo da multiplicação é o X, ó, X. Então, toda vez que nós formos multiplicar algo, toda vez que nós formos montar uma multiplicação, nós vamos usar o X, como o nosso amiguinho está segurando. E da mesma forma que a gente lê uma adição e lê uma subtração, nós vamos também ler uma multiplicação. E nós vamos ler da seguinte forma. Olha aqui. Eu tenho 3, tenho o X, que representa que nós estamos fazendo uma multiplicação. Eu tenho 9 e tenho um resultado 27. Como nós vamos ler essa multiplicação? Vamos lá, ó. 3 vezes 9 é igual a 27, ok? Então, vamos ler da mesma forma que nós lemos uma adição ou uma subtração, trocando apenas o sinal. Ó, troquei o sinal, aqui tem um xizinho, então é 3 vezes 9, que é igual a 27. E os algarismos que encontramos na multiplicação recebem nomes, ok? Lembra lá na adição? Na adição é parcela, parcela e total. Na subtração, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Na multiplicação também não é nada diferente. Os termos irão receber nomes. Vamos conhecer agora os nomes? Olha lá. O primeiro aqui de cima, ele pode ser fator ou multiplicando. O de baixo, ele pode ser fator ou multiplicador. Agora vou explicar para vocês. O de baixo recebe o nome de multiplicador, pois nós vamos multiplicar esse número todas essas vezes, ok? E o de cima recebe o nome de multiplicando, pois é ele que vai ser multiplicado, ele que vai ficar sendo multiplicado tantas vezes quando se pede do daqui de baixo. E o resultado de uma multiplicação é chamado de produto, certinho? Então, número de cima, fator ou multiplicando. Número de baixo, fator ou multiplicador. E o resultado nós vamos chamar de produto. E agora, vamos conhecer as tabuadas? Isso mesmo, na multiplicação, nós vamos ter tabuadas do 2 até o 10. Isso a tia só vai mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma noção do que nós vamos começar a aprender na próxima aula. Na próxima aula, a tia vai falar tabuada por tabuada, para a gente começar a botar na ponta da língua e bem na cabecinha, para a gente saber responder todas as perguntas de multiplicação. Olha lá, a tia colocou aí para vocês as 10 tabuadas que existem. Existe a tabuada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E todas essas tabuadas, todos esses números de 1 a 10 serão multiplicados de 0 a 10. Ou então a gente pode começar a multiplicar de 1 até o número 10, ok? Então agora a tia vai dar mais alguns exemplos para a gente poder começar a botar na cabecinha e entender bem legal a parte da multiplicação. Então vamos lá. Então, segundo a Ana, aprender a multiplicação é bem legal, né? Então, resume, a gente tem que somar várias vezes o mesmo número. Então, como eu falei para vocês no vídeo, como eu falei para vocês na nossa aula, na nossa explicação, a principal ideia da multiplicação é a ideia da soma sucessiva de uma mesma quantidade. Então, agora nós vamos ver mais alguns exemplos, tá bem? Olha aqui, eu tenho 2 mais 2 mais 2. Então, ó, eu tenho 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 mais 2. Então, 2 mais 2 mais 2, eu vou ter o número 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se eu não preciso ficar contando 2 mais 2 mais 2 mais 2. Se eu sei que a principal ideia da multiplicação é a soma sucessiva
e repetidas de uma mesma quantidade. Então, eu sei que eu tenho o número 2, certo? Duas quantidades, o número 2. E eu sei que ele aparece 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou multiplicar 3, ó. Se eu multiplicar 3, pois ele aparece, o 2 aparece 3 vezes. 3 vezes 2, eu vou ter o número 6. Pois 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Agora, nós vamos ver outro exemplo. Olha só. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5. 5, ó. 5 palitinhos, ok? Vou somar com mais 5. Tem aqui mais 5. Somei mais 5. Então, 5 mais 5 igual a 10. Certo? Então, se eu sei que 5 mais 5 é igual a 10, eu não preciso ficar somando 5 mais 5. Eu posso multiplicar. Eu sei que o 5 aparece 2 vezes, ó. 5 mais 5. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 5, que terá o mesmo resultado. Terá o mesmo resultado de 10. Então, vamos para mais um exemplo. Olha aqui. A tia tem aqui para vocês, ó. 3 mais 3 mais 3. Então, tem 3 mais 3 mais 3. Então, 3 mais 3 mais 3 vai dar 9. Então, eu sei que o 3 mais 3 mais 3 dando 9, eu posso transformar isso em uma multiplicação. Como assim? Quantas vezes o 3 aparece? 1, 2, 3. Então, eu vou colocar 3 vezes 3 é igual a 9, ok? Então, espero que vocês tenham conseguido aprender a principal ideia da multiplicação, tá bem? Mas depois, nas próximas aulas, a tia vai reforçar sempre de novo o conteúdo, tá legal? Então, agora nós vamos para nossa correção. Peguem o livro e nós vamos temos apenas uma página para corrigir, que é lá na 31, onde fala sobre o desafio. Então, vamos lá. Desafio número 1. Antônia trabalha fazendo bolos. Hoje ela tem uma encomenda de 4 bolos. E para cada bolo, ela usa 3 ovos, certo? Quantos ovos são necessários para ela fazer todos os bolos da encomenda? Então, preste atenção. Ela vai fazer 4 bolos. E para cada bolo, ela precisa de 3 ovos. Então, quanto será esse resultado? Quantos ovos ela vai usar nessa produção que ela tem que fazer? Então, vamos lá. Olha só. Ela vai fazer 4 bolos. E para cada bolo, ela precisa de 3 ovos. Então, nós temos que pegar, nós vamos somar 3 mais 3 mais 3. Então, a gente não precisa ficar somando 3 4 vezes. A gente pode logo fazer uma multiplicação. Quantos bolos ela vai fazer? 4. Ok? Então, eu sei que vai já o meu primeiro algarismo a aparecer vai ser o número 4, pois eu sei que são 4 bolos. Então, nós vamos botar 4 vezes quantos ovos ela vai usar? Ela precisa para cada bolo 3 ovos. Então, a multiplicação vai ser 4 vezes 3. Vamos ver quanto dá isso? Ó, a tia colocou aqui para vocês 4 vezes o número 3. Então, vamos somar para a gente ver quanto que dá o resultado de 4 vezes 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ela vai utilizar 12 ovos. Por isso, pois ela vai fazer 4 bolos, ó. 1, 2, 3, 4. E para cada bolo, ela precisa de 3, como tá mostrando aqui para vocês, de 3 ovos. Então, 3 no primeiro, 3 no segundo, 3 no terceiro e 3 no quarto. Então, a multiplicação correta a se fazer é 4 vezes 3, que é igual a 12, como nós contamos aqui, ok? Então, vamos para o segundo desafio. No segundo desafio está assim. Lúcia ganhou de aniversário 3 caixas de lápis de cor com 12 lápis de cor cada. No total,
Com quantos lápis de cor Lúcia ficou? Olha só, ela tem 3 lápis de cor. E para cada lápis de cor, ela vai ganhar 12 lápis. Então, 12 lápis vai aparecer 1, 2, 3. Então, como eu vou formar a minha multiplicação? Ao invés de ficar somando 12, mais 12, mais 12, eu vou fazer da seguinte forma. Quantas caixas de lápis de cor ela ganhou? 3. E para cada caixa de lápis de cor, ela ganhou 12 lápis de cor em cada uma. Então, a gente basta fazer a multiplicação. Nós vamos multiplicar 3 vezes 12. Vamos ver quanto dá isso? Então, na primeira caixa, 12. Na segunda, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mas ela ganhou mais uma caixa, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, a multiplicação correta a ser feita é, ela ganhou 3 caixas de lápis, cada caixa de lápis com 12 lápis dentro. Então, 3 vezes 12 igual a 36, ok? Vamos para o terceiro e último desafio. Então, agora, segundo ano, vamos para o terceiro e último desafio. O terceiro e último desafio diz o seguinte: Fábio comprou 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele comprou 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele comprou 5 pacotes de figurinha. E para cada pacote de figurinhas, vem 4 figurinhas dentro. Então, a pergunta do desafio é a seguinte: qual é a multiplicação que nós devemos fazer para descobrir o total de figurinhas que ele comprou? Então, lembrando, ele comprou 5 pacotes e para cada pacote vem 4 figurinhas. Então, temos que lembrar sempre que a adição é a soma sucessiva de números repetidos. Então, se ele comprou 5, então nós vamos somar 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Então, para a gente não ter que ficar somando 4, mais 4, mais 4, mais 4, um monte de vezes, nós vamos fazer a multiplicação da seguinte forma. Se ele comprou 5 pacotes, nós vamos colocar o número 5. Então, se em cada pacote vem 4 figurinhas, então nós vamos fazer a seguinte multiplicação. 5 vezes 4. Vamos ver quanto dá isso tudo? Então, vamos lá. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. Então, ele comprou 20 figurinhas ao todo, ok? Então, terminamos a nossa correção por aqui. Mas não se preocupem se ficou alguma dúvida na multiplicação. Se ficou alguma dúvida na multiplicação, voltem o vídeo, voltem a aula, prestem atenção, tudo direitinho, mas não fiquem preocupados, que ainda vamos ver multiplicação durante um bom tempo e nós vamos tirar todas as dúvidas, tá bem? Então, agora, façam os exercícios. Até a próxima!